a igreja que nos recebe. Obrigado, irmãos, pelo carinho, por esse tempo que nós estamos passando aqui. Eu queria, nessa manhã, compartilhar alguma coisa com os irmãos da palavra de Deus. Abra sua Bíblia. Irmãos, a gente que está na igreja há muito tempo, né, muitas coisas que a gente ouve, muitas vezes não é nenhuma novidade para nós. Você já ouviu uma pregação, uma meditação, um estudo, às vezes naquele texto. E o texto que nós vamos usar hoje, eu tenho certeza absoluta que você conhece. Certeza absoluta, né? Mas o Espírito Santo, ele faz a aplicação ao nosso coração de forma sempre diferente. A Vanessa, que está nos acompanhando ali, se ela te emprestar a Bíblia, você está com aquela Bíblia toda escrita? Ah, é? Opa! Porque ela anota, né? Sempre anota na Bíblia dela lá quem pregou, o dia que pregou e a mensagem que pregou e o texto, né? Tá sempre lá. Tem um esboço na Bíblia dela, né? E aí um dia desse eu pregando, ela falou assim: pastor, você pregou nesse texto no ano tal, no dia tal. Eu falei: eu nem lembrava disso. Aí ela falou assim: mas dessa vez teve uma aplicação diferente. E é assim que o Espírito Santo faz na nossa vida, né? A gente vai ler muitos textos várias vezes, decorar o texto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente sabe isso de cor, mas o Espírito Santo ele faz uma aplicação sempre diferente na nossa vida. Abre lá sua Bíblia em Mateus 28, 18 a 20. Né? Esse texto é extremamente conhecido, mas eu queria compartilhar algumas coisas com a igreja nessa manhã a respeito do que diz aqui a palavra de Deus. Mateus 28, 18 a 20. 28, 18 a 20. Amém? Vamos ler em uma só voz? São apenas 3 versículos. Vamos ler? Jesus, toda autoridade me foi dada do céu e da terra. Desde, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que nos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Deus, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, rogando a Tua bênção sobre as nossas vidas, ó Deus, sejamos apenas um instrumento nas Tuas mãos. Fale conosco essa manhã em nome de Jesus. Amém. Tem alguém aqui que não é daqui da igreja? Quando eu falo daqui da igreja, de Dionísio, Nova Era, todos são membros dessa igreja, ou daqui ou de Nova Era, que estão aqui? Não, vocês não, né? Lógico que vocês não. Então, todos são de casa, isso mesmo? Irmãos, se tem alguém apaixonado com visitante, sou eu, né? Eu adoro visitante na igreja, né? Eu gosto de abraçar, gosto de cumprimentar, gosto de conversar. Mas, de vez em quando, não ter visitante na igreja também não é ruim, não, porque a gente pode ter uma conversa mais franca, mais aberta e trocar umas ideias que, às vezes, a gente pode ficar um pouquinho constrangido de tratar, né? É por isso que eu perguntei aqui. Irmãos, na minha opinião, um dos assuntos que frequentemente precisa ser tratado na igreja, precisa ser lembrado, precisa ser falado, é sobre a questão do discipulado e como nós podemos ser usados na proclamação da verdade bíblica. O grande problema que eu vejo nos dias de hoje é que, é por isso que eu disse que muitas coisas que nós falamos, pregamos, estudamos na igreja, não é novidade para ninguém. Você já ouviu alguém falar, você já ouviu alguém pregar, você já leu isso, né? Mas nós precisamos, muitas vezes, trazer esses assuntos à tona, porque parece que, à medida que a gente vai caminhando como cristão, e eu entendo que isso devia ser para nós, a gente devia adquirir essas experiências e aplicar isso no dia a dia, mas parece que a gente acaba andando na contramão ou a coisa acontece de uma forma diferente deveria acontecer. Parece que aquilo que a gente vai aprendendo, que Deus vai falando com a gente, vai caindo no esquecimento, né? E a gente esquece por que nós estamos aqui, para que nós somos chamados e qual é o nosso papel como cristão. Eu sempre, quando faço um batismo de criança, eu sempre trago duas palavras. Uma relacionada ao ato em si e uma para a igreja.
né? Porque quando nós batizamos nossos filhos, o que nós prometemos? Um monte de coisa. Hã? Ensinar o caminho, trazer na igreja, orar com ele, né, ler a Bíblia com ele, essas coisas todas, e parece que a gente vai caminhando, o tempo vai passando e a gente vai esquecendo esses princípios, né, e essas promessas que nós fazemos, não só diante da igreja, mas principalmente diante de Deus. Então a gente tem que trazer à memória, a gente tem que lembrar algumas coisas frequentemente. E para mim, uma das coisas que precisa ser tratada sempre na igreja é essa questão do discipulado. Para que eu estou aqui? Por que Deus me colocou aqui? Qual que é o meu papel aqui? Porque senão não faz sentido, irmãos. Por que essa igreja está aqui? É só mais uma igreja? A igreja tem um monte aí. Você escolhe, né? Todo tipo de doutrina, todo tipo de cor. Agora estão abrindo umas igrejas que é tudo preto, né? Não tem problema com cor, não, gente, né? E tem uma que você bota aqui as luzes de boate, né? Você tem igreja para todo quanto é jeito que você quiser, né? Você escolhe para onde você quer ir. Então, por que nós estamos aqui? Quando nós mudamos lá para a área que nós estamos hoje, eu procurei a diretora da escola e pedi, né, para ter um contato lá, para ter uma conversa com a diretora da escola, porque tem a nossa igreja, tem uma fábrica de móveis e uma escola do lado. E eu fui lá, e a diretora me recebeu muito bem e falou assim: pastor, do que o senhor está precisando? Eu falei: eu nada. Eu não estou precisando de nada. Aí ela olhou assim, deve ter pensado: o que você veio fazer aqui, né? Eu falei assim: ao contrário, eu vim perguntar o que a senhora está precisando. Como é que a igreja pode ser útil para essa escola, para essa comunidade? Porque a igreja aqui tem um monte, né? Tem um monte de igreja. Então a gente vir para cá para ser mais uma igreja, não faz mais uma igreja no bairro, não faz sentido. Tem um monte aqui. A igreja ela tem que ser relevante, a igreja ela precisa ser útil, a igreja ela tem que ter, exercer o papel dela para o qual Deus chamou. Eu falei com ela: eu não preciso de nada, agora eu quero saber como é que a igreja pode ser útil com essa escola e essa comunidade. Porque esse precisa ser o papel, irmãos. Eu não conheço a realidade aqui de Dionísio, mas imagino que deva ter uma porção de igrejas aqui. Imagino, né? Porque todo lugar que você vai é assim, não é diferente. Eu trabalhei numa cidade chamada Pingo d'Água. Alguém já ouviu falar? É mesmo? Olha, eu achei que Pingo d'Água não estava nem no mapa. Ó, tem uns irmãos aí que conhecem lá. Irmãos, uma vez eu contei, uma cidade que, no geral, contando zona rural, na época que eu estava lá, foi em 2000 e pastorei lá 2008 a 2012, né, 2009 a 2012, 4 anos, tinha mais de 15 igrejas, eu não estou contando nem a católica, mais de 15 igrejas, numa cidadezinha que os irmãos conhecem aí, é muito pequena, uns 3 mil, 4 mil habitantes dentro da cidade, mais a zona rural. 15 igrejas, né? O povo ficava atropelando na rua, comentando com o pastor Zé. Lá a Câmara de Vereadores criou uma lei que o segundo domingo de julho é o dia do evangélico, e podia fazer o que quisesse, ela bancava tudo, podia trazer pregador, cantor, montava o palco. Eu fiquei 4 anos lutando para fazer um evento lá, não consegui, porque na hora que você ia fazer, aí era a briga dos crentes: eu tenho que trazer o meu pregador, eu tenho que trazer o meu cantor, eu falei: irmãos, vamos esquecer esse negócio de bandeira, presbiteriana, batista, assembleia, e não sei o que lá, vamos fazer um movimento evangélico. Consegui fazer 3 reuniões, a terceira foi a última. Porque aí, quando você foi tratar efetivamente de como a gente faria, né, aí entra nesses conflitos, né, a visão nossa tem que ser o reino, né, a visão nossa precisa ser o reino. Certa vez eu convidei um pastor para pregar lá na nossa igreja, e ele aceitou o convite, mas não tinha assim, nenhuma programação especial. Convidei ele para pregar lá, meu amigo e tal. E aí passou um tempo, ele me liga e falou assim: pastor, não vou poder pregar na sua igreja nessa data. Eu falei: meu irmão, tranquilo, vê uma outra data aí, me avisa. Ele falou: não, você não entendeu, eu não vou poder pregar nunca na sua igreja. Eu falei: opa, pastor presbiteriano, igreja presbiteriana. Eu falei: agora eu não entendi mesmo não, me explica esse negócio aí. Meu conselho me proibiu de pregar aí. Eu falei: por quê? O lugar que nós estamos hoje, irmãos, o bairro que nós estamos, já tem uma igreja presbiteriana. Muito particularmente, quando eu assumi a igreja em 2017, eles já haviam comprado esse lote. Eu, se eu estivesse lá, não teria comprado nesse bairro, porque nós temos bairros em Ipatinga, apesar de ter lá em Ipatinga hoje umas 20 igrejas, sem contar as congregações presbiterianas, né? Mas tem bairro que não tem igreja presbiteriana. Eu teria comprado num bairro que não tivesse igreja presbiteriana, mas compraram lá, não tinha como vender, porque se vendesse não ia comprar em outro lugar.
E o conselho ficou bravo porque compraram um lote lá, estava abrindo outra igreja presbiteriana. Então, aí ele virou para mim e falou assim, pastor, meu conselho proibiu de pregar aí porque vocês compraram um lote aqui. Eu falei, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eu nunca vou participar de uma reunião no conselho, mas manda um recado para esse povo, você manda eles virar crente? Manda eles virar crente? Aqui, quem disputa a fatia do mercado, fatia aí do mercado é supermercado, padaria, farmácia, funerária, posto de gasolina, e fica brigando aí para a igreja não, meu filho. Igreja, nosso objetivo é que é pregar o evangelho, quanto mais melhor, se estiver pregando a palavra autêntica, verdadeira, bom demais para todo mundo, é melhor igreja do que boteco. Né? Aí você fica preocupado com isso, manda esse povo virar crente. Passa um tempo eu no velório, e ele estava lá, ele veio e me deu um abraço, pastor, e agora eu posso pegar na igreja? Eu falei assim, o seu povo virou crente? Ele falou, não, eu mudei de igreja, agora eu estou pastoreando outra igreja. Eu falei, o dia que você quiser. E tanto é que ele foi lá e é meu amigo. Então, irmãos, vocês percebem que às vezes a gente fica perdendo tempo com umas bobagens tão grandes, né? Discutindo se é isso, se é aquilo, e o tempo vai passando, e a gente esquece desse princípio, irmãos. Deus nos chamou para pregar o evangelho, Deus nos chamou para proclamar a palavra dele, Deus não chamou para a gente ficar com essas picuinhas, não. E o texto que nós lemos nos traz alguns questionamentos. Quando, onde e para quê? Né? Quando você olha para esse texto, né, Jesus se aproximando falou, né, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando é que nós devemos fazer discípulos? Todo o tempo. Né? Onde nós temos que fazer discípulos? Hã? Então, irmãos, não existe cerca e nem região, né? E nem dimensões geográficas. Daqui eu não posso passar. Né? Não. Ele está falando em todas as nações, em todos os lugares. Né? Para que eu tenho que fazer discípulo? Para que nós temos que fazer discípulos? Como é que é o seu nome? Nínive. Aí, por isso que eu gosto de conversar com gente inteligente, a gente aprende. Tá vendo? Simples assim, irmãos, para a gente ensinar as pessoas. E a partir do momento que essas pessoas conhecem a palavra de Deus, Nínive, o que está acontecendo? O reino está crescendo, o reino está expandindo. Um dia eu cheguei com o meu conselho, a nossa igreja é muito atípica, né? A forma como ela começou, né? Hoje nós temos pessoas lá, eu fiz a matemática, mas deve ter aumentado, talvez mais de 20 bairros diferentes de Ipatinga são membros da nossa igreja. Né? Não vou caminhar nesse detalhe, que meu tempo aqui vai embora muito rápido. Mas um dia eu cheguei para o conselho e a igreja, né, tinha crescido, né, em números. Eu falei com o conselho assim, não estou muito feliz não, com esse crescimento não. O pessoal ficou olhando assim, mas pastor, chegou gente nova para a igreja. Eu falei, esse é o problema. Esse é o problema. Para a igreja teve o crescimento, né, numérico, mas o reino não, porque são duas coisas diferentes. Porque o que houve aqui foi gente mudando de bairro, vindo para a igreja, saindo da igreja, vindo para a igreja. Então, na igreja houve o crescimento numérico, mas no reino não houve mudança nenhuma. O que houve foi mudança das peças. Uma saiu daqui e foi para ali. Igual vocês estão aqui, ó. Vou chutar, supondo que a gente tem aqui 20 pessoas, né? 20 pessoas. Se o Samuel sai daqui da frente e sentar lá atrás, aumentou o número de pessoas? Não, só houve uma mudança de peça. Esse saiu daqui, sentou lá atrás, o irmão de lá veio para cá, mas a quantidade continua a mesma. A gente tem que rever esse negócio. Não estou reclamando, não, irmãos. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu brinco lá na igreja. Eu não chamo ninguém para ir para a igreja, de outra igreja. Mas se for também gostar, dificilmente vai embora. Dificilmente vai embora. Nós recebemos lá 4 ou 5 famílias de uma igreja. Eu fico meio assustado, mas é porque saíram lá de São João do Oriente, né, e mudaram para Ipatinga. Aí falava comigo, pastor, tem um pessoal aqui que está aqui, estão perdidos, estão sem igreja. Eu falei, tava. Se estão sem igreja, tava. Já rodaram aí, fez chama para cá. E acabaram indo para a nossa igreja, gostou. Aí eu fui pregar no aniversário da igreja lá, o pastor brincou, muito brincalhão o pastor. Eu não conhecia o pastor, né? Nunca tinha visto o pastor. E ele sai com o presbítero, tinha me convidado, né, o Filipinho, e sai da sala e olhou para mim assim, sério. É o senhor que está tirando os membros da igreja?
da minha igreja? Aí eu olhei para ele sério assim e falei assim, eu não. Mas se for para mim, eu não volto também não. Uai, estão perdidos lá, estão sem igreja, gostaram, quer ficar, não vai embora também não. Mas foi tudo no tom de brincadeira, tá, irmãos? Irmãos, percebam que nós temos que olhar para o reino de Deus uma visão diferenciada, né? Nós temos que olhar para o reino de Deus e entender, irmãos, que nós somos chamados com um propósito, né? E nós temos que entender isso. E eu queria então compartilhar com os irmãos nessa manhã sobre os requisitos para a gente fazer a obra de Deus, os requisitos para a gente fazer discípulos. E aí nós vamos tratar de alguns princípios aqui. Em resumo, aqui a questão chave aqui, irmãos, é que nós vamos ganhar almas para Cristo. Cruzar o braço, né, esperar que alguém venha aqui para a igreja, passe ali, e eu amei essa igreja. Irmãos, dificilmente isso vai acontecer, né? As pessoas a gente convida, imagina que vocês convidaram muitas pessoas para estarem aqui na igreja, quantas vieram? Porque acontece lá na nossa, né? A gente convida, e dificilmente aparece. De vez em quando brotam uns lá, mas não é falta de convidar, né? É porque as pessoas hoje não estão muito animadas com esse negócio de igreja, não. Tem que ter uma coisa diferente. E essa coisa diferente é que o texto ensina para nós, irmãos. Então, o texto aqui que nós lemos nos apresenta algumas condições básicas cuja a observância era necessária para a gente obter sucesso na tarefa de ganhar almas para Cristo. A primeira coisa aqui, então, é que nós precisamos ser, se a gente quer ter sucesso na tarefa de ganhar outros para Cristo, nós temos que ser pessoas totalmente convertidas. Presta atenção, irmãos. Alguém abra para mim Lucas 22, 32 e leia aí para mim. Então, a gente vai ler alguns textos aqui e a gente vai conversando sobre esses textos. Lucas 22, 32. Quem achar, leia para nós aí, para a gente ganhando tempo. E depois o outro já abra para mim aí, para adiantar, Apocalipse 2, 4 a 5. Então, Lucas 22, 32, Apocalipse 2, e 4 a 5. Quem achou, Lucas? Leia aí. Pode ler. Irmãos, olha a palavra que Jesus está dando para quem aqui? Hã? Eu sou apaixonado com Pedro. Eu gosto demais do personagem Pedro. Só que o Pedro era um sujeito assim meio estranho, né? Pedro se achava o cara. Pedro, né? Quando Jesus falou que Pedro negaria, ele falou: Jesus, eu não. Esses outros aí talvez possa fazer, mas eu não vou te negar, não. Na verdade, estou disposto a ser preso até morrer. Jesus falou: Pedro, não é desse jeito, não. E aí acontece toda a história que nós conhecemos. Pedro nega Jesus, né? Aí Jesus, quando está saindo lá, sendo levado, Jesus dá aquela passadinha, só olha para trás assim, naquele olhar tipo assim: te avisei, te falei, né? Você não deu ideia. Aí Pedro entendeu o recado de Jesus. E aí ele fala uma palavra aqui: tu, porém, quando converter. Irmãos, nós vamos entender que essa palavra converter aqui, nós habituamos nosso jargão popular religioso aqui, falar, o fulano converteu, né? Quer dizer, não era crente, virou crente. O que Jesus está falando para Pedro aqui não é conversão no sentido de salvação, de se tornar crente, não. Não era isso, não. Pedro era um homem convertido, né? Não está falando de salvação. Mas o que o texto está dizendo aqui para nós, irmãos, é que precisava haver uma mudança de atitude. A palavra converter aqui, então, tem essa ideia, traz essa ideia de uma mudança de atitude, de postura, né? É nesse sentido, irmãos, da forma como Pedro agia. Jesus está dizendo assim: olha, quando você mudar a sua forma de entender, de agir, de se posicionar, fortaleça os irmãos, pastoreia o rebanho, cuida da minha igreja. Mas você tem que mudar essa postura, Pedro. Não dá para ser dessa forma. Você ainda não entendeu a coisa. Você está comigo há tanto tempo, você não conseguiu entender. Irmãos, eu olho para Pedro e vejo nós. E nos vejo nessa situação. Porque muitas vezes a gente está caminhando na igreja e parece que a gente não entende esses negócios. Às vezes dá vontade de pegar uma machado, rachar a nossa cabeça. Eu estou colocando no meio também. E tentar enfiar esses negócios lá dentro para ver se a gente entende esses princípios. Né? Porque a gente vai caminhando, irmãos, e a gente não entende que as pessoas lá fora vão olhar para nós e vão dizer assim: olha, eu quero ser como esse povo aí, esse povo é diferente. Ou elas vão olhar para nós e dizer assim: eu não quero ser como esse povo, que é igual a mim, eu quero coisa diferente.
E aí, qual desses dois lados nós estamos? Irmãos, ninguém vai entrar na igreja, ninguém vai vir para a igreja, irmãos, se eles não verem um negócio diferente. É lógico, irmãos, que nós entendemos que a diferença está na palavra de Deus, em Jesus. Mas o nosso testemunho faz toda a diferença. Então, ninguém vai largar a vida que eles têm lá fora, que para eles é uma maravilha, né? Se não for oferecido para ele coisa melhor. Nós temos algo melhor para oferecer para eles, que é o evangelho, que é a salvação. Mas se eles olharem para nós e não ver essa mudança na nossa vida, irmãos, eles não vão querer isso, não. É por isso que se nós desejamos, então, ter sucesso nessa tarefa de levar outros aqui, nós temos que ter pessoas convertidas, no sentido de postura diferente, tratamento diferente, vida diferente. As pessoas precisam olhar para nós e falar assim, olha, que coisa bacana, que povo diferente, que povo alegre. Né? Estão ali velando alguém tão alegre. Nunca vi um negócio desse na minha vida. Você já foi em velório de crente? Você já foi em velório de não crente? Irmãos, é completamente diferente. Não é que a gente não entristece e não chora, não, irmãos. A gente entristece e chora. Nós somos humanos, Deus colocou esse sentimento em nós. Nós não nos desesperamos. Né? Principalmente se o velado ali for crente. Nós nos entristecemos, mas nos alegramos que a gente sabe onde ele está. Velório de não crente, irmãos, é um pânico, é um desespero. Né? E o povo grita daqui, e o povo desespera dali. Né? E tem gente que fala, me leva junto, né? Aí quando você fala, eu vou te jogar lá dentro, não me joga não, não me joga não, né? Irmãos, é assim. A gente olha para esse texto, a palavra converter aqui no grego, epistreia, que significa, então, quando você tiver voltado, ou tendo voltado, né? O que é conversão? Mudar a direção. Então, eu estou indo nessa direção e volto. O Silvério não está aqui não, o Silvério conheceu. Nós tivemos um presbítero lá na Monte Sinai chamado Geraldo Sabino. Pensa num homem assim, pouco estudo, mal sabia ler e escrever, mas numa sabedoria, irmãos, que era um negócio bacana. Aí uma vez alguém perguntou para ele o que era conversão. Eu sempre conto isso lá na igreja. Ele falou assim, converter é você descer do ônibus errado e pegar o ônibus certo. E, cara, e não é que o velhinho tem razão? Porque se eu quiser ir para Belo Horizonte e pegar o ônibus para Valadares, eu vou chegar em Belo Horizonte? Não, eu tenho que descer do ônibus que vai para Valadares e pegar o ônibus que vai para Belo Horizonte. Simples assim, nenhuma dificuldade, né, Nínive? Simples assim. Então ele falou assim, converter isso, é descer do ônibus errado e pegar o ônibus certo. Então, se eu estou na direção errada, eu vou ter que descer daquela direção errada e pegar a direção certa. É o que Jesus falou com Pedro. Pedro, você está no caminho errado, meu filho. Você está seguindo a direção errada. Desce desse ônibus, pega o ônibus, vai para o caminho certo. E aí nós vamos, né? Pedro, quando entendeu isso aí, meu irmão, Pedro transforma literalmente a vida dele, as atitudes dele e a forma dele lidar, a ponto de num determinado momento, Pedro passando lá, diz que até a sombra dele curava, né? Pediram ele esmola, ele falou assim, eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Né? E aí Pedro foi sendo o Pedro que Jesus queria que ele fosse. Irmãos, com a gente não tem sido diferente, não. Nós estamos precisando descer do ônibus errado e pegar o ônibus certo. E muitas vezes, como crente, a gente está caminhando numa direção que não é legal, não. E aí, como é que a gente quer que as pessoas lá fora se convertam, venham para a igreja, se nós estamos caminhando na direção errada? Se nós que temos a palavra, que conhecemos a palavra, por isso que eu disse que eu não vou falar nada de novo aqui, é só a gente relembrar alguns princípios que nós já conhecemos, mas que muitas vezes têm caído no esquecimento. Se nós que entendemos e caminhamos nessa direção, irmãos, conhecemos a palavra, muitas vezes estão caminhando na direção errada, imagina lá de fora. Como é que eu vou convencer o lá de fora a descer do ônibus errado e pegar o ônibus certo, se eu também estou na direção errada? Apocalipse 2, 4 a 5, quem vai ler para nós aí? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei no seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, esse texto também fala... Irmãos, eu estou falando aqui, mas me interrompa, pode participar, levanta a mão, fala aí para a gente bater um papo. Nós estamos aqui conversando, não quero falar sozinho, não. Essa água era para mim? Se não fosse, eu já bebi aqui, tá?
Irmãos, a palavra grega usada aqui nesse texto, né, é metanoia, mudança de pensamento. Então, perceba o seguinte, Lucas fala da mudança de atitude, epistreia. Apocalipse fala de metanoia, mudança de mente. Eu preciso ter essas duas coisas. Eu tenho que mudar minha mente, conhecimento que eu tenho, e transformar isso numa atitude prática, que é a mudança de atitude. Então, é que Jesus ensinou para Pedro e ensina para nós. Primeiro, você tem que pegar aquilo que você já aprendeu, o conhecimento que você tem, e transformar isso em atitude prática. Porque senão, irmãos, é só conhecimento. Nós vamos ser só aquela esponja que absorve, que não serve para nada. Então, eu pego aquilo que Deus nos tem ensinado nessa caminhada nossa, desses 10 anos, e você na sua igreja com mais tempo, e a sua caminhada cristã também, e agora eu vou a transformar isso em atitude prática. Né? Então, a igreja está sendo exortada a uma mudança de mente e de atitude. A igreja está sendo, então, exortada a voltar à presença de Deus e viver como se vivia no passado. Às vezes eu olho para nós, irmãos, quando a gente converteu, eu não sei aqui quantos se converteram depois de certo tempo na sua vida, eu também não sei quantos aqui nasceram no lar cristão. Mas nascer num lar cristão não quer dizer conversão. Né? Um determinado ponto da sua vida, de fato, você vai assumir aquele compromisso com Jesus. Mas perceba, irmãos, que quando a gente converte, ou tem um determinado momento da nossa vida que a gente está num gás danado, né? Está num fogo e eu quero toda hora. E aí parece que o tempo vai passando, esse negócio, o gás vai acabando, o fogo vai esfriando e a gente vai ficando desanimado. Igreja. Ô Samuel, domingo de manhã, 9 horas, Samuel, trabalho a semana toda, não dá para marcar esse negócio para mais tarde, não? Para a gente dormir até tarde, né? Culto à noite. Para que esse monte de culto semana? Né? Aqui vocês têm culto terça e quarta? Terça e quinta, né? Porque eu vi a placa ali, mas a terça-feira ficou na cabeça, né? Lá nós temos terça reunião de oração, quarta estudo bíblico, sexta-feira eu comecei um outro trabalho lá, irmãos, né? Nos foi cedido um espaço que ninguém quis. O irmão de 84 anos podia estar na casa dele descansando, irmãos. Construiu, fez uma estrutura lá, falou, pastor, meu sonho é ver um trabalho presbiteriano aqui. Aí eu falei, qual que é o problema? O problema é que ninguém quer. Eu falei, me dá esse negócio aí que a gente abraça esse troço. Né? E abraçamos o negócio lá e começamos um trabalho. Né? Toda sexta-feira. Pensa a estrutura que o homem fez. E aí, como é que nós vamos usar essa estrutura? Para abençoar esse bairro onde tem uma igreja presbiteriana nesse bairro lá muito forte, que não quis esse trabalho, então a gente não está invadindo o território de ninguém, que tinha uma congregação lá perto desse espaço, que venderam, acabaram com tudo, hoje lá é um lugar de prostituição e de fumar maconha. Pensa num trem gigante, onde era essa congregação, que acabaram com tudo lá, por causa de um pastor que não entendeu esses princípios, hoje nem é pastor presbiteriano mais, e que fez um monte de bobagem, que seguiu na direção errada, que não quis descer do ônibus errado e pegar o ônibus certo, e acabou com um monte de congregação. Inclusive, onde nós temos uma congregação hoje, que é a mais ou menos 30 quilômetros, mais ou menos isso, né, Hudson? De Ipatinga, chama Vale Verde, que é um bairro de Ipaba. Era uma congregação dessa igreja, que onde tinha essa outra congregação também que eu falei que acabou, e deram tudo, aí nós fomos lá, abraçamos lá, é congregação da nossa igreja, né? Estamos construindo lá também. Dinheiro não tem para nada, irmão, mas vontade de trabalhar não falta, não. Né? E aí ele falou assim, não, eu tenho vontade, pastor. Eu falei assim, sou Expedito, vamos começar um negócio aqui. Fez um tempo de comodato, passou a estrutura para nós, termo de comodato. Hoje nós vamos usar de duas formas lá, para pregar o evangelho e para receber missionário. Então, montamos uma estrutura lá para receber missionário que passa na região para fazer trabalho. Vai chegar um amanhã. Amanhã? É amanhã que ele chega. Então, nós já montamos lá, montamos uma casa lá, né? Esse final de semana, depois meus dedos estão tudo cortados, cheio de calo aqui, de coisa, carregando, montando um móvel. Tem uma casa montada lá, tem uma estrutura montada lá para receber missionário e ficar lá o tempo que ele quiser. Um dos nossos objetivos é isso. Então, montamos essa estrutura lá. Ele vai ficar lá. Posso ficar aqui um mês? Fica um mês, meu filho. Eu vou pagar o quê? Você não vai pagar nada. Não vai pagar nada. Né? Aí, quando me ofereceu, eu falei com o irmão assim, meu irmão, o problema é que eu não tenho dinheiro para custear esse negócio aqui, não. Água, luz, internet, esse negócio lá. Irmãos, pensa num velhinho de 84 anos, devia estar na casa dele, né? Com aquela sandalinha de puff que eu comprei, Lucas.
né? Na casa dele, lá nesse friozinho, né? O velhinho está construindo. E aí, quando ele falou, pastor, e aí? Eu falei, meu irmão, eu abraço, mas eu não posso pedir dinheiro com você, não tendo dinheiro nem para manter nós lá. Né? Ele falou assim, pastor, eu vou fazer o seguinte, eu vou ceder o espaço, vou tirar metade do meu dízimo que eu dou lá na igreja, vou entregar na sua igreja para investir aqui. Eu falei, não dá esse negócio aí, meu filho. Tamo agarrado, tamo junto. Daí abraçamos lá, irmão, vamos fazer, ué. E foi interessante, irmãos, que eu falei assim, gente, a gente pode fazer algumas coisas que a gente alega o coração. Aí fiz o termo de comodato, que é só para assinar, irmãos. E assim, o Paulo é. Cadê o seu Paulo? O Paulo é advogado, né? Ele vai falar melhor do que eu, né? Legalmente não tem valor nenhum, porque nós não registramos no cartório. Foi coisa assim, bem de crente mesmo, né? Mas eu falei assim, gente, eu vou alegrar o coração do seu expedito. Aí imprimi o termo de comodato que ele fez, fiz uma pastinha com a logo criei uma logo do projeto, fiz lá. Pensa no velhinho com o coração alegre, mas você pode alegrar o coração dele, vamos alegrar o coração dele, né? E passou aquele negócio para nós, pastor, vamos assinar esse negócio para 3 anos. Eu falei, seu expedito, isso eu não posso fazer. Porque eu não sei se eu continuo na igreja ano que vem. Isso não depende só de mim, né? Depende da vontade de Deus, depende da vontade da igreja. Então eu não posso assumir um compromisso além daquele que eu estou aqui. Mas até o final do ano estamos agarrados. Se ano que vem eu ficar, a gente assina por mais um ano. Se eu não ficar, aí o conselho tem que tratar com o próximo pastor, né? Essa questão aqui. Irmãos, perceba que Deus vai dando a oportunidade para nós, né? E aí ele vai abrindo as portas e muitas vezes, irmãos, a gente perde a oportunidade. Portanto, se a gente quer ter sucesso na tarefa de levar outros a Cristo, a gente tem que ser pessoas convertidas. As pessoas precisam olhar para nós e ver assim, olha, eu quero esse negócio diferente. Por que eu estou citando isso aqui, irmãos? Porque não adianta a gente ficar abrindo trabalho, e as pessoas não vêem diferença nenhuma na nossa vida. Eu vou fazer o quê? Mais uma, tem aqui, ó, tem uma igreja aqui, tem uma ali, eu não vou nenhuma, porque é tudo a mesma coisa. Então, irmãos, nós precisamos ter uma atitude diferente. Os não crentes não se deixarão se impressionar por nossas palavras se o nosso comportamento não der testemunho de fato que nós somos nova criatura em Cristo. Então, se as pessoas não olhar para nós e ver que, de fato, nós temos um comportamento diferente, né? Não porque nós somos melhores, nós somos melhores do que ninguém, irmãos. Nós não somos melhores do que ninguém. Né? O que nos faz diferente, não melhor, é Cristo na nossa vida. E aí a gente precisa levar, então, isso para outras pessoas. Aí nós precisamos entender que quando nós recebemos, então, o Espírito Santo, nos tornamos pessoas cuja palavra, vida e conduta, de fato, testifica dessa mensagem que nós estamos pregando. Então, esse é o primeiro ponto, irmãos, que eu queria abordar com vocês essa noite, nessa manhã. Se nós queremos, então, ter sucesso na tarefa de levar outros a Cristo, nós vamos ter o quê? Pessoas convertidas, no sentido de mudança de mente, mudança de comportamento, deixa as picuinhas, deixa os problemas, e olha para Cristo, vê as necessidades da cidade, como é que a igreja pode ser útil, como é que a igreja pode caminhar, e como é que eu, como cristão, tenho agido para trazer as pessoas na igreja, né, para que as pessoas, de fato, venham para cá. Um segundo ponto que nós podemos abordar, caminhando nessa direção, né, se nós desejamos obter sucesso na tarefa de levar outros a Cristo, é que nós temos que ser pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Irmãos, essa tem sido uma luta nos dias de hoje. O que diz para nós lá em 2 Timóteo 2,15? Abriu, leu. 2 Timóteo 2,15, se você sabe de cor também. Procura apresentar para Deus aprovado, exatamente. Procura apresentar-se como a Deus o quê? Aprovado. Né? Então, olha para esse texto, irmãos. Paulo vai apresentando alguns princípios importantes para nós aqui. Primeiro, apresentar a Deus. Né? Procura apresentar a Deus, é se colocar à disposição. Deus, estou aqui. Né? E o senhor quer que eu faça o quê? Né? Oh, Deus, eu estou aqui, mas eu só faço isso aqui. Né? Irmãos, quando eu estava no seminário, eu tomei uma pancada de um pastor bem dada, né? Pastor Lélio, desse tamanhozinho assim, ó.
né? Mas pensa no homem que eu gosto dele. Irmãos, eu não sei porquê, eu coloquei no meu coração que eu jamais voltaria para o Vale do Aço. Não sei porquê. Não sei, não quero voltar, não aceitava voltar, e não vou voltar, e não vou voltar para o Vale do Aço. Um dia, conversando com o pastor Lélio, o Lélio olhou para mim e falou assim: deixa eu dizer uma coisa para você. Quem manda é Deus. Se Deus quiser que você volte, você vai voltar. Abre o seu coração e deixa Deus agir. Não, presbiteriana. Não, ele é da igreja presbiteriana. E aí eu trabalhava com ele no tempo de seminário. E ele falou assim: deixa Deus agir. Se Deus quiser te levar, ele te levar. Deus não só me levou para o Vale do Aço, mas como pingo d'água, né? Lá para a roça. 4 anos abençoados na minha vida. Ô, tempo bom. A gente, né, a gente tem amizades lá e vai lá até. Recentemente tivemos lá agora 1 mês e pouco no aniversário lá, né? A lição que eu aprendi, irmãos, que a vontade é de Deus. Nós temos que ser comprometidos com a palavra de Deus, não com a gente, não com aquilo que eu quero, mas com aquilo que Deus quer na minha vida. Eu e o Zé, nós temos um amigo em comum, pastor Bruno, fez seminário com a gente, está lá no Canadá. Bruno, uma vez conversando comigo, ele estava próximo de casar com a Suzana, que era filha do pastor da igreja que ele trabalhava, e ele falando comigo, que trabalha até hoje, né, Zé? Obrigado. Aí ele falou assim, lá no seminário o pessoal me chamava de Bombes, né? O Bombes. Rapaz, e ele tem um contato muito grande com o Ronaldo Olidori e tal. E falou assim: Ronaldo já me falou uma vez de eu trabalhar com ele lá no Amazonas. Eu não teria problema de ir, não, mas eu fico pensando na Suzana, né? E aí começou a falar dessa dificuldade. E se Deus quiser me mandar para lá, o que eu faço? E eu não quero ir. Eu falei, seu Bruno, o grande problema nosso é que às vezes a gente é meio desonesto com Deus, ou a gente não é honesto com Deus, transparente. Eu penso que a gente tem que chegar para Deus e falar assim: Deus, deixa eu dizer para o senhor, eu não quero ir. Deixa eu pegar o Samuel aqui, né? Como exemplo aqui, tá? Samuel veio de São Paulo para cá e de repente ele recebe o convite. Ah, Dionísio não. É igual o Fabiano queria para o Vale do Aço. E às vezes a gente tem que ser honesto para Deus e falar: Deus, eu não quero ir. Foi o que eu aprendi com o Lélio. Eu cheguei para Deus e falei: Deus, eu não quero voltar para o Vale do Aço. Não quero mesmo, não tenho a mínima intenção. Estou sendo honesto com o Senhor. Mas, contudo, eu aprendi que a minha vontade não vale nada, que vale a vontade do Senhor. Então, se o Senhor quiser me levar, só mude o meu coração. O que aconteceu? Estou no Vale do Aço. Voltei para cá, né? Já tem mais de, sei lá quantos anos que eu estou no Vale, 13, 14 anos que eu voltei para o Vale do Aço. É isso, irmãos. Deus, o meu coração não pede para ir. Mas o que vale é a vontade do Senhor e não é a minha vontade. Porque eu entendo que eu tenho que ser comprometido com a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que eu tenho que fazer a sua vontade. Então, Deus, muda o meu coração. E eu falei isso com o Bruno. Bruno, faz essa oração com Deus, meu filho. Fala: Deus, eu não quero ir. Eu não quero ir lá para o meio do Amazonas trabalhar com índio no meio da mata. Mas, contudo, se essa é a sua vontade, muda o meu coração e muda o coração da minha esposa. O futura esposa na época, né? Porque o que vale é a sua vontade, a minha não vale nada. Irmãos, nós precisamos entender isso. A nossa vontade não vale de nada. O que vale é a vontade de Deus. O que vale é a vontade de Deus. Se Deus quiser mandar você para Dionísio, vá para Dionísio. Se quiser mandar você lá para Nova Era, para Fabriciano, para Ipatinga, vai para lá. Se a vontade de Deus é lá, desde que de fato a gente entenda que isso é a vontade de Deus, não o meu desejo pessoal, vá e cumpra a vontade de Deus. O texto fala isso: apresentar a Deus. Primeiro, nos colocar à disposição: Deus, eu estou aqui, né? Aí o Samuel fala assim: Deus, eu estou aqui. São Paulo, né? Um estado desenvolvido, né? E ele compartilhando um pouco lá da história dele, da igreja que ele estava, igreja grande. Isso vai me tirar daqui e mandar lá para Dionísio? Uma congregação? Não estou. Vocês estão entendendo, né, irmãos? Não estou falando mal da cidade nem da congregação, muito pelo contrário, pelo amor de Deus, tá? Eu estou só mostrando a realidade, né? Deus, meu filho, é para lá que eu quero te usar lá, é para lá que você vai, né? É para lá que você vai. Então, irmãos, nós temos que procurar nos apresentar a Deus aprovados. Aí que o negócio começa a complicar. Esse tal do aprovado aí, irmãos, se a gente fizer uma provinha, Deus der uma provinha para nós, ninguém passa de ano. A gente estava conversando na porta ali que a escola hoje não reprova ninguém, né? Não pode reprovar. Aí você vai passar de ano sem saber nada, né?
Você já pensou nisso? Se Deus te deu uma provinha, vamos fazer uma provinha aqui para ver se você passa de ano? Irmãos, acho que nós todos vamos ser reprovados. E ele fala, procura apresentar aprovado, como obreiro que não tenha do que se envergonhar. Né? As pessoas olham para nós, eu não tenho que me envergonhar da vida que eu levo, porque eu estou aprovado diante de Deus. E que maneje bem a palavra da verdade, irmãos. Pensa num negócio complicado dentro da igreja, é o tal de manejar bem a palavra de Deus, é conhecer a palavra de Deus. Eu fiquei há quase 3 anos lá na igreja, trabalhando doutrinas na escola dominical. Aí teve um dia que eu, ou vontade de pegar o irmão, eu levei ele no canto, irmãos, e pegar uma vara, dar umas varadas nele, né? Depois a gente pede perdão a Deus, fala, Deus, fica só na vontade. Um pastor de fora pregando e falou um negócio lá, o irmão levando, o pastor, eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu falei, miserável. Tem 3 anos que nós estamos trabalhando esse assunto na igreja, você fala com o pastor de fora que nunca ouviu falar sobre o assunto, né? É porque você não vem na igreja, não presta atenção. Irmãos, e aí a gente foi vendo nesses 3 anos, irmãos, é por isso que eu falei assim, você vai trabalhar doutrina na igreja, coisas que você aprendeu na escola dominical, você é pequeno, né, ao longo da vida, não é nada de novo, você está relembrando. Irmão, mas pensa quanto tem crente que você olha para ele e fala assim, misericórdia. Esse povo não lê Bíblia. Esse povo não é crente, não. E aí você fica olhando, hã? Oportunidade perdida. Nós temos que aprender, pastor, com essa questão de não desperdiçar as oportunidades. E exatamente essa questão, eu entendo que muitas das vezes você deixar a sua zona de conforto, quem não queria estar na cama nesse momento? Climazinho bom. Não é? E, às vezes, o comprometimento do cristão com o reino, e automaticamente, se ele compreende que ele é cidadão do reino, ele sabe que ele precisa ser locado em algum lugar, e esse lugar é a igreja que ele tem que estar. Nós pecamos muito por não honrar esse o voto que nós fazemos de nos comprometer com a igreja. Por quê? Muitas das vezes você peca porque você não prestou atenção na orientação da noite seguinte ou porque você não estava presente. Então, a palavra, quando ela diz na oportunidade que ela precisa de ser aprendida, nós precisamos de compreendê-la melhor e usar o tempo e das oportunidades de Deus. Oportunidade de estar junto, oportunidade de congregar, oportunidade de crescer, oportunidade de desenvolver. Você perde. Vocês viram falar um negócio na igreja lá? E aí o camarada corre falar o que você ouviu aí. Eu nunca ouvi, mas você nunca ouviu. Não tá. Mas ouviu, irmão. O problema é que ouviu. Né? É porque às vezes vem para a igreja. Eu fico questionando assim, irmão. Vem para a igreja para quê? Aqui é lugar da gente aprender, de compartilhar, de perguntar. É o que o texto fala, né? Somos só ouvintes, né? Só ouvintes. Escutou, mas não ouviu. É porque, assim, nós estamos conversando aqui, eu estou ouvindo barulho de carro passando ali, mas não estou prestando atenção, mas eu sei que é carro passando ali. Mas não estou vendo quem está passando, moto. Sabe, irmãos, a gente vai perdendo essas oportunidades. Essa semana tocou o interfone lá de casa. Agora, semana mesmo, terça, quarta, quinta-feira, sei lá. Aí achei até estranho, porque era testemunho de Jeová. Né? Dia de semana à tarde. Lá o povo tá... Porque normalmente é domingão de manhã, né? Mas é bacana, né? Bacana. Aí eu atendi, eu falei assim, vou lá abrir, pegar a chave para abrir. Ela falou assim, eu tenho um cachorro. Ela falou, não abre não, que eu tenho medo do cachorro. Meu cachorro é grande, mas pensa num cachorrozinho assim que, se o bandido entrar lá, ele faz amizade com o bandido fácil, rapidinho, né? É um chau-chau.
Aí, conversando no portão, aí ela pegou um folheto e começou a falar assim, porque a gente está aqui para falar da palavra de Deus, ela é muito importante, você tem que conhecer a palavra de Deus e tal. Você conhece a palavra de Deus? Eu falei, sim, conheço, eu sou pastor da igreja presbiteriana. Ela tá. E continuou falando que eu tinha que conhecer a palavra de Deus, e que eu tinha que conhecer, que eu tinha que ler a palavra de Deus, inclusive está aqui no folheto, aqui tem como é que chama, QR Code, você entra ali, você vai entrar no site, você vai aprender a palavra de Deus, e eu dando ouvido para ela, né? Por que eu estou contando isso? É interessante que na hora que eu falei que era pastor, talvez na cabeça de alguém falando, então, opa, se é pastor, eu vou parar de falar, porque ele conhece a palavra de Deus, né? Aí isso me chamou a atenção, irmãos. Acendeu um alerta na minha cabeça pensando no que a gente ia falar aqui hoje. O fato de eu ser pastor e o fato da gente ser crente, né? E eu estou falando de nós, não faz diferença nenhuma, não muda nada, né? Pastor, evangelista, presbítero, diácono, professor de escola dominical, irmãos, título, apenas título, né? O que vai fazer a diferença é o quanto eu conheço a palavra de Deus e o quanto eu sou comprometido com ela, porque o resto é só título. Só título. Aí eu achei interessante porque ela não parou. Dentro da concepção dela, daquilo que é autêntico, verdade ou não, a gente não vai entrar nesse mérito doutrinário. Mas achei interessante que o que ela propôs falar, ela falou. E eu ouvi, agradeci, né? E peguei o folhetim, só não entrei no site lá ainda. Mas eu sou curioso, eu vou entrar, né? Mas eu fiquei pensando nisso. Irmãos, o fato de eu ser pastor, presbítero, diácono, professor de escola dominical, isso não faz diferença nenhuma, muda nada. Se eu não tiver um comprometimento com a palavra de Deus, um conhecimento da palavra de Deus. Porque quando chega a hora de eu dar razão da minha fé, de eu falar assim, olha, se alguém chegar e falar, por que você é crente? Rapaz, não é que eu nunca pensei nisso? Você não consegue explicar. Por que você anda com esse Jesus? Você não consegue explicar. O que esse Jesus fez na sua vida? Você não consegue explicar. Porque muitas vezes o que nos falta, irmãos, é o conhecimento. Né? É de fato conhecer a palavra de Deus ao ponto de que, se eu for confrontado, eu vou saber responder, eu não vou entrar numa discussão, né, num bate-boca, mas vou saber responder. Não, eu professo a minha fé desse jeito. Eu vou te dar a palavra. É igual quando alguém às vezes questiona a gente assim, olha, por que vocês batizam criança se ela não tem conhecimento? E aí, responde aí. E a gente para e pensa, fala assim, nunca pensei nisso. Ó, irmãos, espera aí. Eu tenho que saber o porquê nós batizamos crianças. Vai lá, lê Gênesis 17. Né, quando Deus faz o pacto com Abraão, fala que o pacto era com Abraão, mas extensivo a toda a sua descendência, a toda a sua herança, aos filhos, e vários outros textos, e a gente vai explicando, porque é bíblico. Os filhos não foram excluídos do pacto. Os filhos não foram excluídos daquilo que Deus fez. Eles fazem parte. Então nós batizamos, baseado na fé do Pai, mas quando eles crescerem, eles vão vir aqui professar a fé deles, dizer assim, olha, eu sou crente. Nós recebemos agora, em agosto do ano passado, aniversário da igreja, um monte. Foram 11? Ao todo, né? Então nós recebemos 11 membros novos membros. Então, profissão de fé e batismo e batismo. E o interessante, irmãos, eu abri um parênteses aqui. A Igreja Aliança, ela tem mais ou menos 83 membros, né? Contando sede e congregação, uma igreja pequena. Nós somos 3 pastores. Olha que benção. Aí uma irmã, uma vez lá na igreja, falou assim, para que 3 pastores? Eu falei, concordo, senhor, não precisa nem de um. Né? Mas benção, né? Porque os 3 pastores, via de regra, questão financeira, né, não depende completamente de salário da igreja, os outros 2 não recebem nada da igreja, estavam por lá e hoje nos auxiliam lá. E um, inclusive, pastoreia a congregação hoje, né? A nossa congregação. E aí, irmãos, por que eu falei negócio de pastor, hein? Sim, batizando. Aí, obrigado. Eu e o pastor Frank fomos na casa de cada adolescente cada irmão que ia fazer profissão de fé, para ter uma conversa com eles, nós 2. Teve a classe catecúmenos, fizeram, agora é uma conversa pessoal e fomos. Irmãos, que bacana, que alegria no coração você ver menino te respondendo coisas assim, que você vai conversar com gente que está na igreja adulto, que você fala assim, bate um papo com esses meninos lá que vai dar uma lição para vocês, né? Só teve um que eu não conversei, foi o meu filho Lucas, né?
Por que eu não conversei com ele? Porque eu convivo com ele. Falei, pastor Frank, espreme esse menino, não dá moleza para ele, arranca o couro dele. Eu falei isso com ele, mas você vai sozinho. Porque eu quero que ele fique à vontade para te responder aquilo que ele queira responder, não porque o pai está presente. Foi o único que eu não fui, mas foi proposital, né? Então foi o Lucas. O restante, a Vanessa ali, o filho dela, o Pedro, né? Irmãos, que bacana ouvir esses meninos respondendo para a gente. Por que você é crente? Por que você entende isso aqui? Numa postura, numa firmeza, sabe? Na pouca idade, pouca experiência, mas numa firmeza, rapaz, tá de boa, vocês estão abençoados. Né? Aí, no conselho, levamos esse relatório e a gente ia chamar esses meninos no conselho para conversar. Né? O conselho falou, pastor, vamos trazer eles aqui para um bate-papo, né? Mas em termos de perguntas, vocês já fizeram e a gente está satisfeito com as respostas. Quando eu estava no Melo Viana, a gente recebeu também, na época a Amanda fez a profissão de fé dele, quando os meninos entraram na sala, os meninos normalmente entram assim naquele pânico, né? Conselho, reunião do conselho, aí começamos a bater papo. E entraram no medo, porque só fez uma pressão e um medo neles, entraram na sala do conselho assim em pânico. Começamos a bater papo. Daqui a pouco os meninos foram relaxando, aí tem uns mais folgados, eu tinha um sofá que eu coloquei lá no gabinete, né? Aí a pouco já tinha um lá mais folgado, já estava quase que deitado, né? Já estava assim, relaxadão. Aí viraram e falaram assim, não, pastor, fizeram tanto medo na gente, que vocês iam perguntar, espremer e tal. Falei, irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A avaliação do conselho não é agora. Isso aqui é um bate-papo. A avaliação do conselho é o dia a dia. A gente olha vocês no dia a dia, o comportamento, a vida de vocês, o trato na igreja, lá fora, o bom testemunho. Essa é a avaliação nossa do dia a dia. Isso aqui é um bate-papo. Ninguém vai avaliar vocês com uma conversa, não. É o dia a dia que a gente vai notando, que a gente vai avaliando, né, que a gente vai conversando, que a gente vai entendendo. Irmãos, nós vamos ser comprometidos com a palavra de Deus. Senão, irmãos, a gente não vai fazer diferença nenhuma para esse povo lá fora. É mais uma igreja, é mais um culto, né? Isso tem que começar nas nossas vidas, né? Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, irmãos, ser pessoas comprometidas de fato com a verdade da palavra de Deus, sabendo para que Deus me chamou, qual é o propósito, por que nós estamos aqui, qual é o objetivo de Deus, por que Deus trouxe Samuel lá de São Paulo para cá, tem um propósito no crescimento dessa igreja, tem um propósito no crescimento lá da Igreja Nova Era, da Igreja Aliança lá em Patinga, Deus tem um propósito no crescimento das nossas vidas espirituais, só que se a gente, irmãos, não meter a cara aqui na Bíblia, não estudar, não conhecer, irmãos, é o que o Samuel falou, a gente só vai ouvir, né? É o que nossos pais diziam, né? Entra no ouvido e sai no outro. A gente não presta atenção, a gente não absorve. Aquilo não faz diferença, não muda a nossa vida. É o texto que nós lemos lá, precisa ter uma mudança de mente e de comportamento, né? Porque senão, irmãos, não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida. A gente vai caminhar e vai chegar uma hora que a gente vai ver que a gente caminhou e não saiu do lugar. Andou e continua no mesmo lugar. Vão ser mais ou menos igual o povo de Israel ali, né? 40 anos ali no deserto. Andava, não saía do lugar. Andava, não saía do lugar. E Deus falou assim, olha, é 40 anos aqui, porque essa geração que saiu do Egito não bota os pés lá na terra prometida. Eu vou levantar uma nova geração, com novo comportamento em mente. Aquele povo saiu de lá, irmãos, viciado com as coisas do Egito, a ponto de uma hora falar assim, lá a gente tinha tudo, panela estava cheia de gordura, não nos faltava nada, irmão, sentindo falta daquela vida miserável, escravizada lá, porque andar com Deus no deserto era mais penoso do que viver como escravo no Egito. E Deus falou assim, eu não quero esse povo comigo não. E aí, 400 anos no Egito, um pouquinho mais, né, você vai assimilando a cultura, né, você vai assimilando ali a forma de agir, a forma de pensar, né? Vocês já foram em Teoflotone? Alguém aqui já foi para as bandas de lá? Já, né? O povo de Teoflotone acha que é baiano. Não é? Conversa igual baiano. Mineiro conversando igual baiano, vai assimilando. A pessoa vai no Rio de Janeiro, fica lá uma semana, volta falando, puxando S, né? Sei lá como é que fala, né? Arroz, né? Mas, meu filho, você é da roça, lá de Minas Reais, para com esse negócio de puxar o R. A gente vai assimilando as culturas, o jeito de falar. É assim, irmãos. Hã? Juiz de Fora, né? O paulista aqui, você é paulista mesmo? Daqui um dia falando igual nós, mineiro. Nós vai, nós foi.
É bom, ô trem bom. Trem serve para tudo aqui em Minas. Você andar e para tudo, né? Aqui é trem. Aqui trem é o celular, é trem. Né? Aqui é trem que eu sento ali, o que que é? A cadeira. Então, a gente vai assimilando a cultura, irmãos, e o povo lá foi assimilando a cultura. E aí tinha dificuldade de largar aquele trem para trás. Daí eu falei assim, eu tenho que mudar. Eu não quero esse povo lá na minha terra, não. Eu quero uma nova geração que vai aprender os princípios que eu estou estabelecendo. É por isso que quando ele sai de lá, Deus, irmãos, apresenta um monte de princípio, a forma como a gente cultuar, como é que ia ser os rituais, os cultos. Deus fala assim, está tudo aqui para você, está um manual para vocês aqui. Segue esse negócio que vocês vão se dar bem na vida. Uns seguiam, os outros não. E aí a Deus, de vez em quando, irmãos, tem que ir tratando com a gente. Né? Tem que dar umas chibatadas, umas varadas. Né? Deus tem que ir tratando com a gente e vai mudando aqui, trabalhando ali, e a gente vai sofrendo um pouquinho, porque Deus fala assim, desse jeito eu não quero, não. Eu estou farto do culto que vocês me oferecem. Né? Isso para mim é só mais um culto. Né? Ou vocês mudam a postura, vocês não precisam me oferecer culto, não. Eu estou cansado desse culto que vocês estão me oferecendo. Eu quero vida. Eu quero vida. Irmãos, precisamos ser pessoas comprometidas, então, também com a palavra. Um outro princípio aqui, irmãos, se nós queremos ter sucesso na tarefa de levar outros a Cristo, nós devemos ter amor pelas almas e um profundo anseio pela salvação do perdido. Pensa num negócio difícil, irmãos. Hoje a gente não está tendo amor por ninguém, não. Principalmente para a alma do perdido. O problema é dele. Eu já aceitei Jesus, eu já tenho minha salvação garantida. O problema é dele se ele está indo para o inferno. Não, irmãos. Problema nosso. E Deus vai cobrar isso de nós. E às vezes a gente tem a oportunidade de falar de Jesus para alguém, irmãos, a gente deixa passar. Né? Às vezes o cara está quase te implorando, pelo amor de Deus, fala um negócio bom para a minha vida que eu já estou a ponto de desfazer da minha vida. Aí você vai falar, né, que o Hulk dá um chute do meio do campo e o meu goleiro toma um frango. Meus irmãos, o cara não quer saber se o Hulk deu um chute lá do meio do campo e o Rafael tomou um frango, não. Ele não está precisando de saber disso, não, irmãos. Ele está precisando de algo que preencha o buraco, o espaço na vida dele. Né? E às vezes a gente tem a oportunidade e não fala. Né? A gente tem a oportunidade de falar desse Jesus e não fala. Sabe por quê, irmãos? Não é porque a gente não sabe, não. É porque a gente está perdendo o amor pelas almas lá fora. É brabo, né? A gente não está muito interessado com a vida de ninguém lá fora, não. Você está indo para o inferno? O problema é seu. Você está querendo tirar a sua vida? O problema é seu. Você está deprimido? O problema é seu. Sua vida está ruim? Cada um com seus problemas. Você está sofrendo? A culpa é sua. Quantas vezes, irmãos, a gente pode trazer uma palavra, né? Às vezes nem palavra, né? Esses dias eu falei na igreja que teve eu não lembro, né? Mas tinha uma situação que eu estava assim, bem angustiado. Eu não me lembro, alguém me deu um abraço lá na igreja. Eu falei, nossa Deus, que abraço que fez uma diferença. Né? Ele não falou nada, só abraçou. E às vezes assim, você chega e dá um abraço à pessoa, nossa, você fez um bem para a minha vida. O que foi? Não, aquele abraço, né? Foi um abraço assim. É aquilo que aconteceu com a mulher hemorrágica lá, né? 12 anos sofrendo, ela toca nas vestes de Jesus. Jesus faz uma pergunta absurda, absurda. Quem me tocou? O discípulo falou, Jesus, você está ficando doido? Nós estamos aqui, uma multidão te empurrando para lá e para cá, você sendo espremido, e pergunta quem te tocou, a gente não vai saber nunca. É lógico que alguém te tocou, ué. Nós estamos aqui tentando fazer um cordão de isolamento aqui para você conseguir andar, e esse povo empurrando, aí você faz essa pergunta. Só que a pergunta de Jesus, irmãos, foi no outro sentido. Alguém me tocou de uma forma diferente. Não é o tocar de estar caminhando, a gente está caminhando aqui, e aí eu esbarro em você, você esbarra em mim, alguém chega a te dar um tapinha nas costas. Não nesse sentido, não. Jesus falou assim, alguém me tocou de uma forma diferente. Querendo algo diferente, buscando algo diferente. E às vezes o que está faltando em nós, irmãos, é isso. Às vezes alguém está precisando lá fora, é algo diferente. É um abraço diferente, é uma palavra diferente. É sentar e ouvir as queixas, né, o problema dele. E às vezes a gente não vai falar nada, a pessoa vai falar assim, você abençoou a minha vida. Você vai falar assim, eu não falei nada com você. Mas ele está precisando de só alguém para ouvir. Só que a gente está perdendo isso, irmãos. As igrejas estão perdendo isso. A gente está andando numa contramão, irmãos, e é por isso que eu falo que de vez em quando não ter visitante na igreja, nos dá essa liberdade também da gente falar da gente, né, e botar as coisas em pratos limpos também, né. Lá na minha região,
As igrejas presbiterianas estão andando na contramão, irmãos. Em vez de expandir o reino de Deus, estão fechando. Fechando. O sobrinho do pastor Frank, na verdade, da esposa dele, primo, na verdade, o pastor Frank levou ele lá em casa e falou assim, ó, Rodrigo, não é o Rodrigo que teve aqui não, o outro Rodrigo, evangelista, lá na cidade e tal, olha, eu posso falar nome não, que eu estou só filmado aqui, né? O irmão, deleta aí o Rodrigo, lá na igreja tal, fecharam lá, né, o presbitério fechou lá o trabalho. Aí virou para mim e falou, pastor, lá tem gente crente. Eu voltei para o Vale do Aço, reabri minha oficina de carro, para eu ganhar meu sustento, porque eu não tenho sustento mais, e vou continuar dando assistência lá, com meu recurso, do jeito que eu puder. Lá a gente tem gente crente, o povo não quer que feche o trabalho. Aí o Franco falou assim, o que nós podemos fazer? Eu falei, vamos abraçar o negócio lá, ué. Vamos abraçar o trabalho lá. É um chãozinho bom. Né? Uns 60 quilômetros. Vamos abraçar o trabalho lá. Aí busquei parcerias, né? Consegui parceria para a gente manter o lugar aberto, que era alugado. Uma senhora que não era crente, católica, mas só ia na igreja presbiteriana. Né? Era muito interessante. Eu não conheci pessoalmente. E o ponto era dela, cedeu o ponto. Então eles estavam funcionando lá. Teve um projeto missionário lá, né? Do lado, que meus meninos tiveram. E aí ele ia fazendo o trabalho, voltou a fazer o trabalho por conta própria. Aí consegui parceria, busquei recurso com outros irmãos, com outra igreja, a gente começou a manter lá, falei, a gente dá assistência lá, você continua lá, a gente vai lá, ministra Santa Ceia e tal. E eu e o pastor Franco nos dispusemos, só que logo em seguida veio a pandemia. Aí fechou tudo. Aí junto com a pandemia, a senhorinha faleceu. E aí os filhos não quiseram mais ceder o ponto, como ela fazia e tal, e de fato o trabalho acabou. E às vezes a gente está andando na contramão, irmãos. Às vezes a gente expandir o reino, a gente está fechando. Né? Igrejas lá que fecharam um monte de congregação. Né? Porque dá trabalho, irmãos. Dá trabalho. Dá trabalho. Eu tenho uma congregação a 25, 30 quilômetros. Né? Dá trabalho, irmãos. Eu tenho que deslocar de Ipatinga. Hoje Deus deu a graça de ter um pastor de tempo integral lá. Né? Que hoje vai estar pregando no meu lugar lá na igreja, que hoje é dia de Santa Ceia lá. Se vocês me tirarem de lá para vir para cá. Né? Vai estar lá. O presbítero vai pregar no lugar dele lá na congregação e ele vai ministrar a ceia lá. Mas, irmãos, daí se dá trabalho, a gente não foi chamado, não foi para isso? Não foi para isso que nós somos chamados, irmãos? E às vezes, irmãos, a gente está fazendo o que na igreja? Só reclamando, né? O som é ruim, vocês aqui é bom. Né? Irmãos, para de reclamar, vamos fazer. A gente está perdendo amor pelas almas, né? E as pessoas estão indo para o inferno a passo largo, irmãos, e a gente não está nem aí. Nem aí. Quantas pessoas estão tirando as suas vidas, quantas pessoas estão enfiando a cara nas drogas, no alcoolismo, e às vezes porque faltou uma palavra no momento, né? Vai nessa onda não, vai nesse caminho não. Não adianta tirar o microfone porque está sendo filmado. Ontem nós tivemos essa experiência quando a gente foi orar. O rapaz virou para nós e falou assim, ora pela minha mãe para que ela parar de beber. Não foi? Quando nós entramos dentro da casa, ela estava fazendo o quê? Tinha um copo desse tamanho de cerveja lá. Oportunidade, vamos orar, ué. Vamos orar. Vocês podiam vir aqui para fazer o culto. Vamos lá fazer o culto. Lá na igreja a gente tem um dia de culto nos lares. Eu falei assim, a prioridade é não crente. Se tiver um culto marcado para a sua casa que é crente, mas aparecer um crente que não tem, a prioridade é na casa dele. Né? Difícil, irmãos. Você vai na casa do crente, dificilmente recebe. Né, Vanessa? Fizemos um trabalho chamado Tarde de Alegria, com criança, com muitos adultos. Nós catalogamos 80 e poucas pessoas, marcando visita. Visitamos várias. Algumas foram para a igreja, algumas caminharam durante um tempo, algumas nos receberam na visita e algumas não quiseram caminhar. Mas sabe o que eu percebo com tudo isso, irmãos? Deus não vai me cobrar isso. Dessas pessoas, não. Vai me cobrar de outras que eu perdi a oportunidade. Dessas, não. E a Vanessa era
a nossa marcadora de visita. Pastor, só pode 3 horas. É 3 horas, é 3 horas. Se falar, pastor, só pode 1 hora da manhã, 1 hora da manhã, 1 hora da manhã. É eles que precisam, né? Então, nós vamos lá. E nós fomos visitando. Teve um dia que nós fomos, quando a gente estava saindo, acabou a luz. Para achar a casa, irmãos, pensa na dificuldade. Para subir para casa, pior ainda. Porque eu já não enxergo muito bem. Sem energia, né? E uma escadaria, eu falei, nossa Deus, mas nós vamos. E chegamos lá, irmãos, sem luz. E o pastor Franco veio de outro bairro, porque acabou a energia, o carro dele dentro da garagem, e não conseguia abrir o portão para sair no carro. Pegou uma bicicletinha, saiu com uma bicicleta no meio da rua, no escuro, enxerga pior do que eu ainda. Né? E foi até um certo ponto. Depois ele falou com a gente, não consegui ir mais não, porque eu não enxergava nada, não sabia nem onde era a casa, porque a gente ia com GPS, a gente tinha um endereço, né? E ele falou assim, de bicicleta, né? O celular descarregado, o carro preso na garagem, eu de bicicletinha no meio da rua, eu tive que voltar para casa. E eu e a Vanessa fomos, conseguimos chegar lá. E fizemos a visita e foi muito boa, né? Muito boa a visita, né? Porque estava sem luz, vocês querem remarcar, está sem luz? Não, vamos com sem luz. Eu falei, tá de boa aí, vamos conversar. Porque voz você não precisa de luz, né? Eu não vou ver quem é, né? Eu não sei nem quem é muito bem, porque estava no escuro, né? Mas, irmãos, vamos embora, vamos fazer. Sabe por quê, irmãos? As pessoas estão sedentas e a gente vai perdendo a oportunidade que Deus vai colocando na vida da gente, o tempo vai passando, o tempo fala em tempo, o meu já passou. E a gente vai perdendo essas oportunidades, irmãos, porque a gente está perdendo esse amor. A igreja está perdendo isso de uma forma geral, né? E se a gente não resgatar isso, irmãos, nós vamos ser mais uma igreja e vai ficar com as mesmas pessoas, né? E a gente vai envelhecendo. E o tempo vai passando. Daqui uns dias, Mateus? Edu? Heitor, né? Está com 9 anos. Isso mesmo, Heitor? Desse tamanho, né? Eu ia falar que a Andréia é do seu tamanho, mas tem mais idade que você, mas não vou falar isso não. Né? Mas desse tamanho com 9 anos. Daqui uns dias o Heitor vai estar da nossa idade, o tempo passou. E o que nós fizemos, irmãos? O que nós fizemos? E aí, na hora que a gente estiver diante de Deus, Deus vai olhar para nós e falar, Fabiano, te dei muita oportunidade, você não fez nada. Mas ainda quer morar comigo, né? Morar comigo você quer, trabalhar você não quer não, né? Irmãos, nós estamos sendo desafiados nos dias de hoje, irmãos, a rever aquilo que nós já sabemos. Eu tenho certeza absoluta, irmãos, que nada do que eu falei aqui é novidade para vocês. Mas talvez, irmãos, a gente está precisando de relembrar muita coisa que a gente está deixando no esquecimento. E nós vamos ser cobrados disso. Deus vai cobrar isso da gente. De uma forma ou de outra, Deus vai cobrar isso da gente. A gente perde as oportunidades, irmãos, de falar de Jesus, de estar num culto, de orar, né, de interceder, de nos comprometer. Porque dá trabalho, irmãos. Dá trabalho. Sair da minha casa para ir lá à noite, sem luz, né, para achar a casa de alguém. Eu não achei não, irmãos. Eu só achei porque a Vanessa já tinha chegado primeiro lá e eu vi o carro dela. Eu falei, opa, eu conheço aquele carro. Se está parado aqui, ou eles estão perdidos, ou eles acharam o lugar. Eu vou na segunda opção, que eles acharam o lugar. E de fato eu tinha achado, né? E aí, irmãos, a gente vai perdendo as oportunidades, o tempo vai passando, a igreja vai passando. Fizemos 10 anos agora aqui, né? Lá nós fizemos 5 esse ano. Vamos fazer 6 agora em agosto. Né? E o tempo vai passando, irmãos, vai passando, a gente vai olhar para trás e falar, o que nós fizemos durante esse tempo? Qual a relevância que nós temos? Você levantou a mão? A senhora, desculpa. A gente que está mais velho, a gente pode até dar depoimento a esse respeito, porque muitas vezes quando a gente trabalhava muito com jovens, com crianças, e aí depois eles crescem e se perdem, às vezes a gente fica desmotivado. Mas a semente fica. Aí na hora certa, ele vai buscar aquele caminho. E se não buscar, nós temos que ser tranquilo que a gente fez a parte da gente. Exatamente. E por isso a gente não deve desanimar, porque acho que enquanto a gente puder, a gente tem que fazer. E uma coisa também que a gente percebe nas igrejas é que sempre tem aqueles que fazem, que estão na frente. Os outros acomodam. Mas quem faz não é eterno. Irmão, tem trabalho para todo mundo. A gente nem para com esse negócio. Irmão, na igreja tem trabalho para todo mundo. Todo mundo. E falta trabalho. A própria palavra de Deus fala que a seara grande, os trabalhadores são pouco. Falta. Gente, aqui,
Não pensa, eu tenho aqui instrumentista aqui, né? Não precisa de mais, não. Precisa de mais. Quanto mais, melhor. Né? Já tem o pastor que prega, o evangelista. Precisa de mais gente para pregar. Precisa de mais gente para lecionar. Precisa de mais gente para cuidar de criança. Né? Quanto mais, melhor. Né? Quanto mais, melhor, irmãos. Tem trabalho e não é pouco, não. Está faltando é trabalhador. Eu acho que aquele momento que a gente está me preparando, planejando esse trabalho aí, a gente deixa de lembrar de doença, deixa de lembrar, às vezes, de problemas, ou de assistir um programa que não vai enriquecer em nada. Exatamente. Eu acho que isso aí a gente tem que trabalhar isso na nossa vida e não desanimar. Tem que correr atrás. E no mídia aí a gente tem que estar fortalecendo aqui para a gente poder falar lá fora também, né? Exatamente. E se a gente não vir aqui vir aqui no sentido de buscar a Deus, se nós chega lá fora confrontado, vai dar ruim. E vai mesmo. Fala, meu pastor. Pastor, me incomoda essa expressão que eu vou usar agora. Me incomoda muito, e eu percebo, de certa forma, até uma conveniência em algumas pessoas usar a frase que você usou aí em relação à igreja. Nós não estamos amando, ou a igreja... Outro dia eu vi na sede, eu falei que eu vou falar agora, lá na sede. É assim mesmo porque a Bíblia diz que no final do tempo o amor de muitos esfriaria. Eu não admito isso. Eu entendo e pode acontecer do amor do marido esfriar pela mulher, da mulher pelo marido e vice-versa, do vizinho, do patrão, do empregado, do tio, do avô, mas do servo de Deus não. Porque quando eu falo da conveniência, é porque eu faço disso, eu escrevo nessa interpretação errada do que a Bíblia fala, desse versículo que a Bíblia fala, para que eu possa ter um álibi para me comportar do jeito que eu quero, e não do jeito que a Bíblia pede. Buscando justificativa. Exatamente. Por que aí a outra parte é tão grave ou mais grave do que essa também? Porque se o amor esfria, o versículo inteiro vai dizer por quê. Porque lá fala, por aumentar a iniquidade, qual era a consequência? Então, se o amor está faltando, é porque eu estou não me policiando e não obedecendo a palavra, porque eu estou permitindo que a iniquidade ou os pecados sejam ou estejam tomando espaço com o amor. Então, o problema não é com o amor. O amor, ele é a declaração de Paulo em 1 Coríntios. A essência do amor é Deus. O amor tem um nome, o amor tem um endereço, o amor tem uma prática para nos ensinar. Mas em contrapartida, se eu não estou amando como eu preciso, eu devo amar, o problema não é o amor, o problema é porque eu estou em pecado. Eu falei na igreja... É uma coisa complicada e que eu não estou disposto a tratar. Eu falei na igreja um tempo atrás, eu disse para a igreja assim, vocês não precisam gostar de mim. Vocês não precisam gostar, ninguém precisa gostar de mim. E eu estou falando para vocês aqui, o pastor Fabiano falando para a igreja de Juninho, vocês não precisam gostar de mim. Ninguém precisa gostar de mim, mas vocês são obrigados a me amar. Falei, igreja, vocês são obrigados a me amar. Porque o amor é um mandamento, não é uma opção de vida. Gostar, irmãos, é opcional. Né? O Zé falou comigo assim, hoje de manhã, assim, tomando um cafezinho na xícara verdinha, ele falou assim, ó, a segunda cor que eu mais gosto depois do azul é o verde. É gosto. É gosto. Né? Alguém que gosta aqui de feijoada? Pensa num cara que é vidrado, um tal do tropeiro, sou eu. Hoje eu não posso comer muito, mas como? Eu sou doido com tropeiro. Doido. Hã? De jeito nenhum. Eu não nego nada, meu filho. Alguém pergunta para mim, você come isso? Eu falei, eu como até solução de bateria. Não tem problema, né? É só a quantidade que não é a mesma. Né? Gosto é gosto, irmãos. Eu tenho uma irmã lá na igreja, você quer alegar o coração dela? Pinta a igreja de verde e bota uma sarça ali.
Né? Pintou de verde, minha filha, ela abre um sorriso. Pensa na mulher que gosta de verde. Né? Gosto é gosto. Gosto é gosto. Não se discute. Amar, irmãos, é mandamento. O grande problema nosso hoje é que nós esquecemos disso. Amar não é opcional. 1 João fala muito sobre isso. Né? Quem não ama... Rapaz, isso é duro demais. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Se Deus não tivesse nos amado, irmão, nós estávamos tudo no inferno. O amor de Deus é essência. Por isso que Deus deixa isso muito claro. Amor é mandamento. E eu falei na igreja, ninguém aqui precisa gostar de mim. E tem gente aqui que eu não gosto também, não. Mas amo vocês tudo e vocês têm que me amar. E disso eu não abro mão também, não. Verdade, irmãos. É verdade. Talvez vocês não vão gostar do jeito do pastor. Vocês estão convivendo comigo aqui hoje, irmãos. Mas vai conviver comigo dia a dia. É fácil? É mesmo aí. Né? Porque conviver com vocês no dia a dia também não deve ser fácil, não. Uai, estou mentindo? Conviver com vocês não deve ser fácil, conviver comigo menos ainda. É por isso que dentro de casa o negócio é diferente. Porque a gente está ali debaixo do mesmo teto. Meus meninos sabem. Não é fácil não, irmãos. Aguentar o Fabiano não é fácil não. Vocês estão aguentando eu aqui porque é pouca hora. Mas vai aguentar o dia a dia para vocês verem. Com certeza vocês vão querer me estrangular, pelo menos. Mas deixa eu dizer uma coisa com vocês. Vocês têm que me amar assim mesmo. Que eu tenho que amar vocês. Irmãos, dentro de casa é assim. Convívio é difícil. Porque ali a gente vai, de fato, expor quem a gente é. O jeito nosso. Né? Eu tenho minhas dificuldades, eu tenho meu jeito. Eu sou turrão. Eu sou, às vezes, bruto. Né? Vocês não sabem. A grande parte não sabe. Né? Eu aposentei em agosto do ano passado. Né? Eu era militar. Na verdade, sou militar agora aposentado, né? Do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais, né? Aposentei dia 19 de agosto do ano passado, né? E eu falei assim, minha mulher vai botar eu na rua, porque quem vai me aguentar? Aí eu arrumo uns trem para fazer, mas minha rotina não mudou, acordo 6 horas, né? Teve um dia desse que eu brinquei assim, que eu posso voltar, durante os próximos 5 anos eu posso voltar se eu quiser. Eu falei assim, acho que eu vou voltar a trabalhar. Porque quando eu trabalhava no bombeiro, eu mandava, né, e trabalhava menos. Lá em casa eu trabalho mais e não mando coisa nenhuma. Então acho que lá estava melhor do que está hoje. Eu lá ainda mandava em alguns, nos meus subordinados lá, eu mandava em alguns, né? E trabalhava menos. Eu trabalhei demais lá em casa, porque tudo é assim, você está aposentado, faz isso, você não está fazendo... Não é assim não, gente. Eu trabalho, né? Tem a igreja que dá trabalho, eu tenho uma congregação, eu tenho um outro projeto missionário que nós estamos abrindo, né? E por aí vai, irmãos, né? Mas estou pensando nessa possibilidade, acho que é melhor para mim. Irmãos, eu estou caminhando para o final aqui, para a gente encerrar. Mas pensa nisso, porque, irmãos, não é fácil conviver com a gente, não. É duro, né? De vez em quando a gente bate de frente lá na igreja, com algumas pessoas, né? De vez em quando, mas eu não deixo de amar, não, irmãos. Não posso deixar de amar. Eu tenho que conviver, porque eles têm que conviver com os defeitos do pastor, né, que não são pouco, e eu tenho que conviver com deles. E como é que nós vamos conviver? Tem que amar. Tem que amar, irmãos. Né? Vocês vão conviver com os defeitos do Zé, com os defeitos do Samuel, mas tem que amar, porque o Samuel e o Zé vai ter que conviver com o defeito de vocês também. Você acha que só nós que temos defeito? Vocês também têm. Você acha que só nós somos feios? Vocês também são. Você acha que só nós somos bonitos? Vocês também são. É assim, irmãos. É assim. Mas Deus pegou nós, ou nos pegou, né? A professora já olhou para mim ali. Opa, deixa eu corrigir. Deus nos pegou, irmãos, e nos colocou estrategicamente onde Ele queria. Eu brinco muito, né? E para a gente orar para encerrar. A questão do xadrez. Acho fantástico aquele jogo. Não sei jogar, não. O Lucas joga.
vai ter ideia de como é que funciona. Porque é um jogo muito estratégico. E cada peça ali tem uma função muito específica. O peão, o cavalo, o rei, a rainha, o bispo. Podia ser pastor, né? Tem que ser bispo, né? E cada um tem uma função muito específica ali dentro daquele jogo. E eu pego aquilo ali, irmãos, e vejo a igreja dessa forma. Deus nos colocou de forma estratégica aonde Ele quis, para que a gente possa, então, contribuir para o reino dele. Então, Deus nos trouxe, colocou aqui em Dionísio, pegou alguns, colocou lá em Nova Era, pegou outros, colocou em Patinga, pegou outros, colocou em São Paulo, e Deus foi colocando, montou o tabuleiro dele. Agora, vocês precisam cumprir a função sua estratégica dentro desse processo aqui, para que a coisa caminhe. Aí, quando uma peça não funciona bem, a coisa vai dar ruim, vai desandar. Né? Quando a peça está funcionando do jeito que ela tem que funcionar, a coisa vai dar bom e a coisa vai crescer. Então, irmãos, nós temos que nos colocar nessa posição. Deus me quer onde? É aqui. Deus quer me usar como? Dessa forma. Então, Deus, eu estou aqui, o Senhor me usa. E se tiver alguma coisa no meu coração aqui que for barreira, o Senhor vai mudando esses negócios. E a gente vai caminhar. É assim que a igreja cresce. E as pessoas vão olhar para fora e falar, que bacana, que povo bacana. Deixa eu caminhar com esse povo. Lá em Pingo d'Água tinha um negócio interessante, nós vamos orar agora. Quem que vai vir? Você ou Samuel? Tinha muita gente que não entrava dentro da igreja. Quando eu cheguei, a porta era lateral, assim, ó. Avenida principal, né? Para não dizer quase que a única. Mas a avenida lá. E a porta lateral. E o paredão na frente. Falei, gente, doideira. Um dia eu peguei o irmão lá, arrumou umas marretas aí. Fui lá e quebrei a frente da igreja. Fiz um buracão na frente. Agora vamos botar a porta aqui, senão a igreja vai ficar aberta. Pastor, não vamos tirar a porta. Vamos arrancar essa porta aqui, vamos botar ela na frente e jogar esse negócio. Fizemos tudo no sábado. O povo tem que passar e ver a igreja, irmãos. Isso é opinião minha, né? Ninguém tem que fazer igual, não. Eu fico meio agoniado quando você chega na porta da igreja, que eles botam aquele... Antigamente era biombo, né? Fecha a entrada da igreja toda. Irmão, o povo tem que ver o que acontece aqui. E eu aprendi isso lá, na prática, no Pingo d'Água, porque era interessante que muita gente parava na calçada e ficava assistindo o culto da calçada. E aí eu ia lá e convidava para entrar. Na hora que eu convidava para entrar, eles iam embora. Eu falei, não convido mais não. Deixa na calçada ali, ó. Parava, escorava na porta, ficava assistindo o culto. Vai estar assistindo o culto da calçada, quer ficar ali? Eu só falei, irmãos, né? Fica à vontade, se você quiser assistir aqui dentro, assista. Se você quiser ficar na calçada, fica. Se você quiser uma cadeira, a gente bota na rua para você. Igual vocês fizeram na calçada ali, ó. Achei bacana, lá encheu de cadeira. Né? Aí parei de chamar, porque assustava o povo, mas estava ouvindo. Aí me pega uma porta e bota uma porta lateral que ninguém viu o que está acontecendo. A gente escancara a porta. Deixa o povo ouvir. Deixa o povo passar ali. O que está acontecendo ali? O que é ali? É um boteco? Não, é uma igreja. Ó, deixa eu lá. Né? De vez em quando alguém vai resolver, vai parar aqui, vai entrar e deixa eu ouvir a palavra de Deus. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Vamos orar? Irmãos, que Deus nos abençoe, que a gente possa aplicar isso. Né? Fácil não é não, irmãos, mas nós somos chamados para isso. E Deus requer isso de nós como igreja. Né? Não é só abrir mais uma porta, não. Isso é fácil demais. Abrir uma porta, botar cadeira, arrumar um som. Né? Fácil demais. Lá onde a gente está indo agora no projeto, tinha nada, só espaço. Nós já temos cadeira, conseguimos uma oferta, compramos 40 cadeiras, já tem uma caixa de som com a mesinha de som, não tinha nada. Um violão que nós ganhamos. Um púlpito que nós ganhamos, peguei o púlpito, levei lá para casa, lixei, invernizei, tá bonito, tá bacana, tá lá no lugar. Não tinha nada, nada, só espaço. As coisas vão chegar. Isso é fácil, irmãos. Essa é a parte mais fácil que tem. A parte mais difícil é botar gente lá dentro. Porque eu não preciso de cadeira, não, irmãos. A igreja não precisa de cadeira. A igreja não precisa de som. A igreja precisa de gente. A igreja precisa de gente. E a partir do momento que as pessoas foram chegando e as necessidades foram surgindo, a gente vai resolvendo. Ô, pastor, né? Porque a gente está falando agora, mas tem muita gente, um microfone. Né? Vamos arrumar um microfone. Vai precisar de mais cadeira, vamos arrumar mais cadeira. Está precisando de quê? Né? Vamos, porque as coisas vão acontecendo, a gente vai vendo essa necessidade de melhorar. Vai precisar de gente. Igreja sem gente. Fala, Ninive, para a gente orar. Nesse desafio de ser discípulo e fazer discípulo, e encerra com a grande promessa de termos o Senhor Jesus Companhia conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós não estamos sós, né? Em amar, em
seguir a palavra, em mergulhar na palavra, em conhecê-lo, em visitar no escuro, subir no morro, em ir lá, em quem está na rua, fazendo uso de droga, de álcool, nós não estaremos sós. E isso é o que nos conforta e nos impulsiona a cumprir o que ele nos pede. Irmãos, quando nós lemos esse texto, ide, portanto, fazei discípulo. A gente olha para esse texto, gramaticalmente falando, parece que o imperativo, a ordem está no ide, né? Ide, portanto. Mas quando você olha esse texto no original, aqui no grego, a ordem não está no ide. Porque no original seria mais ou menos assim: quando estiverem indo, façam discípulo. Então, a ordem é fazer discípulo, não ir. Porque a ideia é, enquanto vocês estão indo, façam discípulo. Então, quando você estiver caminhando, está indo para o trabalho, faça discípulo, está indo para a igreja, faça discípulo, está indo para a escola, faça discípulo, está indo fazer a caminhada, faça discípulo, está indo para a academia, faça discípulo, está indo na sorveteria, faça discípulo. A ideia é essa. E a questão aqui é que o fazer discípulo, né, requer de nós tempo, que é caminhar. É você caminhar, é você orar, você estar junto com ele, né, na dificuldade. Não, vamos caminhar junto. É o dia a dia, né? É de fato você carregar ele junto com você. Isso é fazer discípulo, né? Não é só ficar convidando, não, irmãos, né? Isso é importante, mas o fazer discípulo é aquilo que Jesus fez. Ele chamou quem para caminhar com ele? Os discípulos, né? Jesus caminhou com eles durante quanto tempo? Ensinando. Né? E tinha hora que Jesus perdia paciência com aqueles caras. Falei, gente, vocês estão comigo há tanto tempo, vocês não aprenderam nada ainda. Presta atenção no que eu estou ensinando para vocês. Perceba que é uma caminhada, irmãos. É uma caminhada. Ela pode ser mais rápida, ela pode ser mais ou menos, ela pode ser mais longa. Vai depender da necessidade do abençoado ali. Tem uns que você vai ter que caminhar menos tempo com ele, você vai ver só isso aqui, eu já posso soltar que ele, né, já tem uma firmeza na fé aqui. Então, agora era um fazendo discípulo, né, eu estou sozinho, aí, ao contrário, a Nínive me discipulou, e ela entendeu que o Fabiano agora caminha. Então, não é só a Nínive mais, agora a Nínive e o Fabiano, nós vamos arrumar mais um. Então, era uma que discipulou outro, agora os dois vão discipular mais dois, vão se tornar 4, e aí é o crescimento exponencial. E aí, só que tem alguns que essa caminhada não vai ser tão, né? A Nínive talvez vai caminhar com algum que em um mês ela já pode soltar o sujeito para caminhar. Mas talvez ela vai caminhar um que ela vai precisar de 6 meses, 1 ano, né? E é o tempo de cada um, irmãos. Mas essa caminhada, ela é necessária e esse é o nosso papel, né, irmãos? Aqueles grandes pregações, né? Que você convidava e a gente chamava, a gente que é mais experiente, né? As cruzadas, mas a gente falava conferências missionárias, aniversário da igreja, sexta, sábado, domingo. Irmãos, pensam na dificuldade de fazer Eu achei bacana vocês aqui ontem, viu? Bacana vocês aqui ontem. Porque aniversário da minha igreja lá, evento lá, no sábado, irmãos, ô luta, ô dificuldade. E eu falo que o pessoal lá tem a síndrome do dia seguinte. Você sabe o que é isso? Se for na igreja no sábado à noite, a escola dominical não aparece, não. Não consigo entender um negócio desse, não. Antigamente, e a minha esposa foi fruto de um trabalho desse, aniversário da igreja, sexta, sábado, domingo, lotava. A gente tinha que botar a cadeira lá de fora e avisar para a igreja assim, ó, a preferência aqui dentro dos visitantes. Chegou o visitante, você fica em pé e dá lugar para ele. Lotava. Ela é fruto de um trabalho desse aniversário da igreja, onde ela se converteu. Né? Deus foi bondoso com ela, né? Deus converteu ela para me conhecer e casar comigo. Senão, tadinha, estava aí perdida até hoje. Você sabe que foi, né? Mas não vou entrar nesse detalhe aqui agora, não. Mas, irmãos, hoje é difícil demais. Você convida, não vem. Né? Achei bacana, cheio aqui ontem. Né? Mas a gente não pode desanimar, não. É o que a dona Zilda falou. Nós temos que trabalhar. O resultado é problema de Deus, não é nosso. Então, se vai vir para cá, se vai para outro lugar, se a gente vai ver o fruto crescendo, eu não sei, irmãos. Não é problema meu. Meu problema é pregar. O que Deus vai fazer é problema de Deus. Onde Deus vai colocar é problema dele. Né? É problema dele. Mas nós temos que fazer.